Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 21. As manobras do 40º Batalhão de Infantaria. No ano de 1907, o então povoado de Floresta dos Leões vivenciou uma experiência inusitada. Durante mais de 2 meses, o lugar virou campo de manobras do 40º Batalhão de Infantaria, aquartelado no Recife. Em julho do corrente ano, o Dr. Pires de Castro, delegado do Estado-Maior, realizou uma excursão até a cidade de Itabaiana, na Paraíba, a fim de escolher um local apropriado para as manobras militares que, no mês de agosto, teriam que realizar alguns dos batalhões fixados na capital do estado. No dia 17 de julho, Pires de Castro apresentou ao general Rocha Calado um relatório do estudo que fora feito nas cidades percorridas. De Itabaiana, onde esteve no dia 14, descreveu o seguinte: esta cidade acha-se edificada em uma pequena planície, cercada de morros pequenos e à margem direita do rio Paraíba. Possui uma população de 7.000 almas e tem grandes recursos para um acampamento militar. Ao fazer a exploração dos terrenos, o Sr. Pires encontrou ao norte da cidade um campo que servia perfeitamente para o acampamento das forças, assim como locais apropriados para o exercício de tiro ao alvo. No entanto, a distância que separava o Recife daquela cidade paraibana era de 148 quilômetros. Se ela fosse escolhida como local das manobras, as tropas teriam que percorrer o seguinte trajeto: Recife, Olinda, Paulista, Maricota, Igaraçu, Tabatinga, Arataca, Capeleira, Goiânia, Caricé, Itambé, Serrinha e Itabaiana. Daí, o delegado do Estado-Maior, em companhia do tenente Ernesto de Medeiros, secretário do Comando do Distrito, dirigiu-se para a Floresta dos Leões, onde realizaram novas explorações. No povoado, teve ótimas impressões. Aqui encontrou água potável em excelente qualidade e achou o clima agradável. Próximo do quilômetro 60, da linha férrea, Pires de Castro escolheu um terreno alto e seco, ideal para acampamento de forças, por se localizar perto de uma mata e da provisão de água. Nas proximidades do local selecionado, havia o poço que foi aberto pela Great Western, na bifurcação da linha férrea entre os ramais de Limoeiro e Nazaré da Mata, e o reservatório da mesma companhia, com capacidade de acumular 24.000 litros de água. No seu relatório, Pires de Castro apontou ser adequada a escolha de Floresta dos Leões para as manobras, pois, além das vantagens acima listadas, o povoado ficava a uma pequena distância do Recife. Após ler o relatório, o general Rocha Calado decidiu escolher o local indicado pelo delegado do Estado-Maior. A partir de então, começaram os preparativos do 40º Batalhão de Infantaria para a partida. O cronograma da viagem foi traçado da seguinte forma: no dia 6 de agosto, à tarde, o batalhão deveria partir de seu quartel com destino ao povoado de Floresta dos Leões. No mesmo dia, pernoitaria em Caxangá, em 7 descansaria em Tiúma, em 8, Paudalho, devendo entrar em Floresta dos Leões dia 9, por volta das 9 horas. Em 1º de agosto, o general Rocha Calado determinou, em ordem do dia, que em data de 6 do corrente mês estivesse pronta a tropa para seguir até Floresta dos Leões. Em sua companhia, deveria viajar o médico Emílio Santos Pereira e um ajudante de enfermeiro. Em 2 de agosto, o tenente-coronel Alberto Gavião Pereira Pinto, comandante do batalhão, acompanhado de demais oficiais, se apresentou ao quartel-general. No sábado, dia 3, o batalhão, em ordem de marcha e devidamente equipado, sob o comando do coronel Gavião, percorreu diversas ruas do bairro da Boa Vista, no Recife, em tom de despedida. Como estava programada, a partida para a Floresta dos Leões se deu no dia 6 de agosto. Por volta das 14 horas, a tropa começou a realizar evoluções em frente ao seu quartel, no Largo de 5 Pontas. Nesse momento, as bandas de música do 14º, 34º e 40º Batalhões de Infantaria executaram o hino nacional, onde logo depois iniciou-se a marcha do contingente militar, seguindo pela Rua das Calçadas. Na frente ao cortejo, iam as 2 primeiras bandas citadas anteriormente, seguidas por sua vez da banda do 40º, a qual puxava as 4 companhias em ordem de marcha. Após passar pela Rua das Calçadas, o préstito seguiu pela Rua da Penha, Rua do Queimado, Praça da Independência, Rua Nova, Ponte da Boa Vista, Rua da Intendência, Rua Paissandu e Rua Conselheiro João Alfredo, na Madalena, onde houve uma parada para descanso. Nesse momento, eram aproximadamente 15 horas e 10 minutos.
Ao longo desse percurso, o batalhão foi alvo de manifestações populares, sendo aclamado com vivas e fogos. Depois do descanso na Rua Conselheiro João Alfredo, a tropa seguiu em direção a Caxangá, por volta das 16 horas e 25 minutos, tendo ali chegado aproximadamente às 17 horas e 30 minutos. A estrada que seguia da Madalena a Caxangá estava em péssimo estado, devido às últimas chuvas. O acampamento foi montado na Rua São Francisco de Paula. Ao amanhecer do dia 7, todos foram despertados pelo toque de alvorada executado pelo Corpo de Cornetas. Por volta das 5 horas e 30 minutos, foi servido um café aos oficiais e praças, tendo-se iniciado os preparativos para a viagem. Às 6 horas e 15 minutos, ao som da banda de música, o batalhão deixou Caxangá e seguiu rumo a Camaragibe, tendo passado pela estação ferroviária daquela localidade às 7 horas e 12 minutos, conforme o relógio daquele prédio. A marcha continuou, mas com certa dificuldade, pois os caminhos estavam muito lamacentos por causa das chuvas. Pelas 8 horas e 20 minutos, depois de uma caminhada de aproximadamente 3 léguas pela estrada de rodagem, o batalhão chegou a São Lourenço, onde foi recepcionado com fogos e pela filarmônica local. A tropa ficou aquartelada no edifício do mercado público daquela localidade. Os oficiais do 40º foram convidados para almoçar na residência de Joaquim Alves Cavalcante, tenente do 34º Batalhão. Durante a tarde, em descanso, os soldados percorreram as ruas da localidade. Devido ao mau estado da estrada de rodagem, o comboio do batalhão atrasou-se, impossibilitando, desse modo, a marcha. O coronel Gavião pretendia seguir no mesmo dia, por volta das 16 horas, para o então povoado de Tiúma, mas por esse motivo adiou a viagem para a manhã seguinte. Em sua estada em São Lourenço, os integrantes do batalhão receberam diversas manifestações de apreço por parte dos moradores do lugar. À noite, a fanfarra do núcleo de diversões, a agremiação da localidade e que recepcionou o batalhão pela manhã, e a banda de música do 40º tocaram várias músicas, cujo divertimento encerrou-se por volta das 22 horas. Enquanto os soldados pernoitaram no prédio do mercado, a oficialidade dormiu em um imóvel preparado pelo negociante José Miranda. No dia seguinte, 8 de agosto, às 5 horas e 30 minutos, o batalhão seguiu em direção a Paudalho, em marcha de guerra, chegando ali à extrema ponta da coluna às 9 horas e 15 minutos e o grosso às 10 horas e 30 minutos, depois de percorrer um trajeto de 5 léguas, aproximadamente 30 ou 33 quilômetros. Nesta cidade, as companhias foram recepcionadas com muita alegria pela população. Várias aclamações foram ouvidas e uma girândola fendeu os ares, no momento em que os soldados do 40º davam entrada no mercado municipal, onde se instalaram. Os oficiais foram hospedados em um hotel da cidade, onde às 17 horas foi oferecido um jantar. Por volta das 19 horas, foi servido um café e logo em seguida, saíram os oficiais acompanhados da banda de música do batalhão em direção à casa do Dr. João Batista de Oliveira, juiz municipal. Ali, além de alguns discursos, ocorreu uma retreta e outras manifestações de apreço. Um pouco depois das 20 horas, as bandas de música de Paudalho, a 22 de novembro e a 24 de junho, se dirigiram até o mercado a fim de cumprimentar os visitantes. Novas manifestações de simpatia foram demonstradas. Com a hora já avançada, os soldados e oficiais se recolheram, visto que precisavam repousar para a viagem do dia seguinte. Às 6 horas do dia 9, depois dos toques de corneta, o 40º seguiu em direção à Floresta dos Leões, tendo-se gastado nessa viagem 2 horas e 10 minutos em marcha itinerária. Ao entrar na Avenida Osório, atual Praça São José, local onde se situava a residência do Dr. Chateaubriand, o cortejo militar foi recepcionado com uma salva de 21 tiros, seguindo-se de uma girândola. As ruas por onde percorreu o batalhão recém-chegado, Osório, Chateaubriand e João Alfredo, apresentavam bela ornamentação, com várias bandeirinhas. Na Avenida Osório, o batalhão fez ligeira parada onde, ao toque da corneta, formou-se em linha, ficando de frente para o edifício do Colégio Chateaubriand. Nesse momento, o Dr. Chateaubriand pronunciou uma ligeira e calorosa saudação. Em seguida, a senhorita Angelita Chateaubriand fez um breve discurso, oferecendo à oficialidade do 40º um ramalhete de rosas, o qual foi colocado no topo da bandeira do batalhão. O ramalhete estava preso a uma fita na qual se lia a seguinte inscrição: ao bravo 40º Batalhão saúda Floresta dos Leões.
Na ocasião, ainda usaram a palavra o Dr. Charles Corey, diretor do colégio citado, e novamente o Dr. Chateaubriand, que cumprimentou a imprensa, na pessoa do repórter do Diário de Pernambuco. Finalizada esta primeira parte das manifestações, o batalhão colocou-se em marcha seguindo em direção ao acampamento, que ficava à distância de aproximadamente 300 metros dali. O desfile foi acompanhado por um grande número de pessoas, que aclamava os visitantes com muitos vivas. Em poucos minutos, chegaram ao local designado. Tratava-se de um lugar amplo e plano, ao norte do povoado, à margem esquerda da via férrea que seguia para Paraíba. O terreno pertencia a Ana Bentzen da Luz, que o cedera para este fim. A chegada naquele recinto também foi festiva. O batalhão, dividido em duas fileiras, entrou no local do acampamento por um grande portão preparado em arcos de coqueiro com a seguinte inscrição em cima: Salve o 40º Batalhão, soltando-se na ocasião alguns fogos. Em seguida, foi determinado que se levantassem as barracas, iniciando-se a limpeza do terreno e o estudo do melhor ponto para a colocação de cada abrigo. Nesse momento, verificou-se que o material para o levantamento do acampamento, embora fosse novo, era ruim. Na hora da montagem das barracas, muitas se estragaram, sendo necessário substituí-las. Tais atividades tiveram uma pausa para o almoço, às 11 horas, onde os oficiais foram convidados para almoçar na casa do Dr. Chateaubriand, sendo providenciado que se distribuísse aos soldados a primeira refeição. Por ocasião da chegada do batalhão ao povoado, o negociante local Antônio Rodrigues tirou 2 fotografias, sendo uma na Avenida João Alfredo, trecho da atual Avenida Estácio Coimbra, e outra na Osório, em frente ao Colégio Chateaubriand. O batalhão acampou em coluna de companhia, tendo a frente para leste, ficando à direita a linha de oficiais e depois o comandante e seu estado-maior, à esquerda o rancho, cozinha e na frente, a 20 metros, a linha de bandeiras. O efetivo do 40º Batalhão de Infantaria que chegou à Floresta dos Leões foi o seguinte: Coronel-Comandante, Alberto Gavião Pereira Pinto, Capitão Fiscal, Rodolfo Fontoura, Tenente-Ajudante, Antônio Joaquim Ferreira, Tenente-Secretário, Francisco das Chagas Ferreira, Tenente Quartel-Mestre, Godofredo Luiz Pereira Lima, Agente do Rancho, Tenente José Policarpo Cavendiz, Professor da Escola Regimental, Tenente Dr. João da Costa Pinheiro, Instrutor do Batalhão, Tenente Suetônio Lopes Siqueira. Camussé, Comandante de Companhias. Primeira, Tenente Alfredo Dantas Correia de Góes. Segunda, Primeiro-Tenente Teodomiro Jorge Campos. Terceira, Tenente Leovigildo Prazeres. Quarta, Tenente Manuel Pantaleão Pinheiro. Sargento-Ajudante, João Fernandes de Barros. Sargento Quartel-Mestre, Teunilo dos Reis, um armeiro, um contramestre, 18 músicos, 4 primeiros sargentos, 16 segundos sargentos, 4 furriéis, 44 cabos, 44 anspeçadas, 59 soldados e 16 corneteiros. No dia 10, fortes chuvas caíram no povoado, fazendo com que o serviço de montagem do acampamento não fosse terminado. Apenas o abarracamento e algumas construções achavam-se prontos. Posteriormente, encontravam-se concluídos os galpões, rancho e cozinha para oficiais e praças, latrinas, baias para os animais, etc. Somente quando o acampamento foi convenientemente instalado é que tiveram início os exercícios militares. Durante a permanência do batalhão em Floresta dos Leões, alguns oficiais chegaram a alugar casas no povoado para a instalação de suas famílias. Além disso, a estadia da tropa favoreceu a movimentação do comércio local. Era propósito do coronel Gavião abastecer o batalhão com mantimentos da localidade, a fim de dar-lhe algum lucro. No dia 15 de agosto, foram promovidas festas em homenagem aos soldados, contando com a presença de inúmeras pessoas de cidades e povoações próximas, a exemplo de Tracunhaém, Paudalho, Nazaré da Mata e Limoeiro. Em meio às festividades, constou a inauguração de um grande mastro para o pavilhão nacional, hasteado no acampamento. Medindo 15,5 metros de comprimento, foi retirado das matas do engenho Tubarabe, em Paudalho, de propriedade do coronel Manuel Maranhão. Foi oferecido ao batalhão pelo coronel Terêncio Bacalhau, proprietário do engenho Caraúba, do mesmo município. Os festejos ainda contaram com a retreta que a banda de música do 40º proporcionou aos léo-florestanos. Vale ressaltar que, durante a estada do batalhão no povoado, sua banda de música promoveu várias retretas para entreter a população local.
As retretas foram designadas para as tardes de quinta-feira e domingo de cada semana e a diversão musical era realizada na Praça Joaquim Nabuco, sendo presenciada por grande número de pessoas. Na tarde do dia 15 de agosto, em visita ao acampamento, o prefeito de Nazaré, Joaquim Bandeira, ofertou de empréstimo 6 lâmpadas a álcool para a iluminação do local onde a tropa estava aquartelada. Na ocasião, o batalhão só dispunha de 5 lâmpadas. Com a vinda do batalhão ao povoado, o negociante João Rodrigues de Carvalho inaugurou um hotel denominado Pensão 9 de Agosto, data que assinalou a chegada do 40º em Floresta dos Leões. A instrução de tiro. Em 16 de agosto, por volta das 15 horas, foi inaugurada a linha de tiro, situada num terreno com extensão de 400 metros, de propriedade de Francisco Vieira, cuja distância do acampamento era de aproximadamente 300 metros. Nesse dia, foram abertas trincheiras de 100 e 200 metros para os soldados marcadores do alvo. Depois do ato inaugural, tiveram início os exercícios de tiro, tendo-se gastado nesse primeiro dia de atividades 225 cartuchos. Em 7 de setembro, solenizando a data da independência, o coronel Alberto Gavião promoveu um torneio de tiro ao alvo entre os praças considerados como melhores atiradores. Coube o primeiro lugar ao músico Antônio Januário da Silva e o segundo a Antônio Xavier Cavalcante de Albuquerque, também músico. A cada um dos vencedores foi entregue pelo coronel Antônio Inácio de Albuquerque Xavier, comandante do 14º Batalhão de Infantaria, que estava em visita ao acampamento nesse dia, um prêmio em dinheiro, provindo de uma cota entre os oficiais. Manobras. Ao serem finalizados os trabalhos de instalação do acampamento no povoado, foi determinado o início dos exercícios militares. Enquanto a tarde era destinada a exercícios táticos, de batalhão e de companhias, pela manhã se realizavam exercícios de tiro ao alvo. Os primeiros exercícios, que tiveram início em 17 de agosto, um sábado, consistiram em uma grande formatura. O batalhão saiu de seu acampamento, em ordem de marcha e devidamente equipado, tendo à frente sua banda de música, por volta das 16 horas, indo manobrar na Praça Joaquim Nabuco, local onde naquela época se realizavam as feiras da localidade. Manobrado o batalhão, houve um pequeno descanso. Grande número de pessoas do povoado acompanhou os exercícios que foram realizados naquele ambiente. Ao término dos trabalhos, a tropa deixou o campo das manobras, recolhendo-se ao acampamento debaixo do entusiasmo da população. Em 28 de agosto, ocorreu o primeiro exercício de fogo. O dia escolhido para o início destes exercícios foi em rejúbilo ao aniversário do Dr. Chateaubriand. O ponto escolhido para essas manobras de fogo foi a Avenida Pedro Osório, local onde ele residia. Durante a permanência do batalhão no povoado, foi elaborado um plano contendo 6 combates simulados. Visitas de autoridades e pessoas gradas. Entre 21 e 24 de agosto, o acampamento foi visitado pelo Sr. Manuel Buarque, da redação do Jornal Pequeno, e pelo 2º-tenente José Eduardo de França, oficial do 40º, que ficou encarregado do quartel das 5 Pontas durante a estada do batalhão em Floresta dos Leões. Em ligeiro passeio pelo povoado, o oficial ficou encantado com a uniformidade e asseio do arruamento e da arborização da localidade. A 31 de agosto foi ao acampamento, em visita de inspeção, o general de brigada Francisco da Rocha Calado, comandante do distrito, acompanhado de todo o seu Estado-Maior e dos comandantes do 34º de Infantaria, do 27º e da Fortaleza do Brum. O acampamento também recebeu a visita do tenente-coronel Peregrino de Farias, ajudante de ordens do governador do estado e comandante do 2º Corpo de Polícia, do vigário de Paudalho, do Dr. Ulisses Costa, do Dr. Arquimedes de Oliveira, do Dr. Joaquim Bandeira, prefeito de Nazaré da Mata, da redação do Diário de Pernambuco, e ainda, no dia 13 de outubro, a visita do então senador Herculano Bandeira. A visita da Sociedade Musical Matias Lima. No dia 25 de agosto, a Sociedade Musical Matias Lima, da cidade do Recife, veio até o povoado, cumprimentar o 40º Batalhão de Infantaria e oferecer ao seu comandante, o coronel Alberto Gavião, o diploma de sócio honorário da mesma sociedade. Um programa festivo foi todo preparado para a ocasião, mas as grandes chuvas que caíram na localidade alteraram de certa forma a programação. A Matias Lima viria no trem da manhã, que em Floresta dos Leões chegava às 9h30. Grande número de populares já se encontrava na estação à espera dos visitantes.
Somados a eles, estavam o coronel Alberto Gavião, com o seu Estado-Maior e oficialidade, acompanhado da banda de música do 40º Batalhão. Por volta das 9h40, o apito da locomotiva anunciava a entrada do comboio em Floresta dos Leões, ouvindo-se, nesse momento, o som de um dobrado tocado pela banda recifense que estava chegando. Por sua vez, a banda do 40º respondeu os cumprimentos, tocando também um dobrado. As chuvas, que a princípio estavam fracas, logo se transformaram em um verdadeiro aguaceiro, fazendo com que todos ficassem, por alguns minutos, no alpendre da estação, à espera que elas cessassem para o início das festividades. No local, em manifestação aos recém-chegados, o menino urbano Ganot Chateaubriand, depois de ligeiras palavras, ofertou ao coronel Correia Rezende um ramalhete de flores naturais. Como as chuvas não estavam permitindo que todos se dirigissem ao acampamento, foi decidido que fosse servido primeiro o almoço, para depois continuar as manifestações da Matias Lima ao 40º. Seria por volta das 11 horas, quando os excursionistas deixaram a Gare, ficando a sociedade visitante em um hotel localizado por trás da estação ferroviária e indo a banda do 40º, junto com sua oficialidade, para o acampamento. Nessa ocasião, o coronel Gavião convidou a diretoria da Sociedade Musical para almoçar no local onde o batalhão estava acampado. Ao fim das refeições, o tempo melhorou um pouco. Então, foi decidido que se levasse a efeito o ponto principal da ida da Matias Lima ao acampamento, a entrega do diploma de sócio honorário ao coronel Gavião. Com o ligeiro estio que fez, a banda de música recifense, ao som de um dobrado, partiu em passeata acompanhada por grande massa popular que dava vivas ao exército, ao coronel Gavião e à sociedade musical. Eram aproximadamente 12h40 quando a Matias Lima entrou no acampamento. O coronel Gavião, ao lado do fiscal do batalhão, capitão Rodolfo Fontoura, dos coronéis Correia Rezende e Getúlio Lima e da oficialidade do 40º esperavam a sociedade no alpendre situado na parte de trás de sua barraca. Chegada a banda, usou a palavra o orador oficial, acadêmico Fernando Barroca, que começou cumprimentando o 40º Batalhão na pessoa do seu coronel comandante. Ao término, foi oferecido em nome da Matias Lima o diploma de sócio honorário em rica moldura ao coronel Gavião. Na ocasião, também discursou o segundo-tenente doutor José Pedro Gomes, seguindo-se outras manifestações de apreço. Já eram por volta das 14 horas, faltando pouco tempo para a chegada do trem, quando todos voltaram para o povoado pois, como estava no programa, faltava visita à residência do Dr. Chateaubriand de Melo. Lá, todos foram acolhidos de maneira festiva por ele e sua família. Na ocasião, a Sociedade Musical Matias Lima, juntamente com a banda do 40º Batalhão, tocou algumas músicas. Uma ligeira dança foi improvisada até a chegada do trem. Às 15h45, a Matias Lima deixava o povoado de Floresta dos Leões sob vibrantes aclamações, retornando para a capital pernambucana. A visita do general Rocha Calado. Em visita ao 40º Batalhão, veio à Floresta dos Leões, no dia 31 de agosto, o general Francisco da Rocha Calado, comandante do Distrito Militar, acompanhado de demais oficiais e autoridades. O objetivo da visita era conhecer de perto o estado de aproveitamento e o grau de instrução prática ali em vigor. O comboio da Great Western, que partira do Recife às 8h05, chegou ao povoado às 10h10, com uma ligeira interrupção em duas estações intermediárias, uma em Macacos, para desvio de trem do horário, e outra em Santa Rita, para abastecimento de água da locomotiva. Além do general Rocha Calado, sua oficialidade e mais algumas patentes que haviam aceito o convite, também vieram as bandas de música do 34º e 27º Batalhões de Linha e a do 2º Corpo de Polícia. Na hora em que o comboio se aproximava da estação de Floresta dos Leões, encontravam-se ali o coronel Alberto Gavião e a oficialidade de seu batalhão e grande número de populares, ouvindo-se nessa ocasião uma salva de 21 tiros e diversas girândolas. Uma guarda de honra, formada ao lado direito da estação, prestou, após a chegada do general, as continências que lhe são devidas no seu alto posto. Desembarcado o general Rocha Calado e sua comitiva, as senhoritas Léo Florestanas sacudiram-lhes flores e confetes, seguindo todos ao acampamento do 40º. Ao passarem os recém-chegados pela Avenida Osório, atual Praça São José, a esposa do Dr. Chateaubriand despejou uma bandeja de flores sobre o general, que agradeceu o gesto.
Seriam aproximadamente 10 horas e 30 minutos quando os visitantes chegaram ao acampamento, indo General Rocha Calado, do campo de manobras que ficava à esquerda do mesmo, assistir ao desfile da força, em continência à sua alta patente. Ainda no acampamento, o Dr. Chateaubriand proferiu um discurso, e logo após essa manifestação, por volta das 11 horas e 30 minutos, foi servido um almoço no alpendre que foi construído para o rancho dos oficiais. Durante a refeição, tocaram as bandas de música que vieram na comitiva, foram erguidos diversos brindes e ocorreram mais alguns discursos. Às 13 horas, o diretor do Colégio Chateaubriand, Charles Coury, juntamente com seus alunos, seguiram para o acampamento a fim de cumprimentar o general Rocha Calado e o coronel Gavião. Na ocasião, falaram 2 alunos, sendo que um recitou uma poesia em francês. A volta do general para a capital pernambucana estava marcada para as 15 horas. Antes, porém, ele foi cumprimentar o Dr. Chateaubriand em sua residência, de quem recebera grandes manifestações de apreço. Lá, foi então oferecido a todos um copo de cerveja, trocando-se saudações e, em seguida, foram improvisadas danças que ocorreram até às 15 horas, quando o general Rocha Calado e sua comitiva se dirigiram à estação ferroviária a fim de tomar o trem de volta ao Recife. Ainda na residência do Dr. Chateaubriand, foram executadas diversas músicas pelas bandas do 2º Corpo de Polícia, do 34º, 27º e 40º Batalhões de Infantaria. O comboio partiu do povoado às 15 horas, debaixo de muitas aclamações manifestadas pela oficialidade do 40º e pela população léo-florestana. A comemoração do dia 7 de setembro. A data da independência do Brasil foi solenemente comemorada pelos habitantes de Floresta dos Leões e pelos integrantes do 40º Batalhão de Infantaria. As festas tiveram início com uma alvorada tocada no acampamento pela banda onde, 1 hora depois, executou o hino nacional para o hasteamento da bandeira no mastro que se encontrava naquele ambiente. As festividades continuaram com um torneio de tiro ao alvo, que contou com a participação dos melhores atiradores do batalhão, em número de 24 soldados. O torneio foi prestigiado por diversos civis e militares. O primeiro lugar ficou para Antônio Januário, músico do 40º, pertencente à 3ª Companhia. Já a segunda colocação foi atribuída a Antônio Xavier Cavalcante de Albuquerque, também músico, pertencente à 1ª Companhia. Um outro torneio foi realizado no mesmo dia, a revólver, entre civis e militares. As comemorações ainda continuaram com a realização de uma retreta na Praça Joaquim Nabuco, executada pela banda do 40º Batalhão. A mesma teve início com a execução do hino da Independência e foi finalizada com o hino nacional. Ao final, a banda tocou por algum tempo em frente à residência do Dr. Chateaubriand, que reuniu a oficialidade do 40º e grande número de amigos para um baile íntimo, prolongando as danças até tarde da noite. O Colégio Chateaubriand, por sua vez, também promoveu alguns festejos em comemoração à data. Pela manhã, a fanfarra deste estabelecimento de ensino tocou em alvorada e os alunos passaram o dia em contínuas diversões. O colégio estava todo ornamentado, tanto na parte externa quanto na interna. Exercícios de sinaleiros. Sob os cuidados do 2º Tenente Dr. José Pedro Gomes, foi instruído um grupo de soldados neste exercício. Tiveram início no dia 14 de setembro e correspondia a noções teóricas e práticas, com exercícios envolvendo o envio de mensagens sobre telegrafia militar e em geral, além de organização de códigos de sinais. O uso desses sinais telegráficos tinha uma grande importância na guerra, pois permitia que as forças combatentes transmitissem ordens e informações a grandes distâncias, facilitando o bom resultado das operações. Voluntários. Ao receber autorização do general Rocha Calado para aceitar voluntários com destino aos Corpos do Sul, o coronel Gavião abriu alistamento no povoado, onde no mês de agosto alistaram-se 26, setembro 8 e outubro 9, totalizando 43. Destes, 12 foram incluídos no estado efetivo do batalhão. O regresso. Depois da realização do último combate simulado, no dia 9 de outubro, tendo já se passado mais de 2 meses de aquartelamento no povoado, foi determinado no dia 11 de outubro o descanso geral da força acampada e consequentes preparativos para o levantamento do acampamento. A notícia foi recebida com satisfação no alojamento. Todos procuraram arrumar o seu equipamento. Os soldados começaram,
desde cedo, a despachar as bagagens mais urgentes e os trens do horário partiam do povoado, levando famílias e mais famílias, aquelas que desde o começo do acampamento se instalaram em Floresta dos Leões para ficarem mais próximas de seus parentes. A partida da tropa estava anunciada para as 12 horas da segunda-feira, dia 14 de outubro, onde o 40º iria tomar um comboio especial da Great Western. No dia 12, data do descobrimento da América, houve festividades no acampamento. Pela manhã, aconteceu a alvorada executada pela banda de música e de cornetas e, à tarde, tocou em retreta com peças do seu repertório. Também no dia 12, outra festa foi organizada, desta vez em despedida à oficialidade do 40º. A festa foi promovida pelo desembargador Carlos Vaz, havendo banquete, retreta e um grande baile, que se prolongou até tarde da noite. Diversos convites foram distribuídos às famílias ilustres da localidade e povoados vizinhos. No domingo, dia 13, continuaram as manifestações ao 40º Batalhão. Algumas famílias de Floresta dos Leões reuniram os seus amigos, realizando alguns bailes. No acampamento ocorreu um almoço entre os oficiais. Na segunda-feira, dia 14, foi o dia da despedida. Logo cedo, houve ordem para o levantamento do abarracamento, que em pouco tempo foi concluído. Às 8h40 o coronel Gavião se encontrava pronto com seus comandos para a marcha. Havia, porém, uma ordem superior, e somente às 11h os militares receberam a voz de ordinário marcha. Naquela manhã, o Dr. Chateaubriand ofereceu um almoço à oficialidade, onde na ocasião foram trocados alguns brindes. Após o almoço, o segundo-tenente Dr. José Pedro Gomes, a pedido do Dr. Chateaubriand, escreveu no álbum de Floresta o seguinte: Sentimo-nos felizes em vos poder dar a garantia e a certeza de que sabemos cultivar no jarro dourado do coração, cheio de areia da sinceridade, a flor da gratidão, regada com o orvalho da saudade. Com o tenente Dr. Gomes, assinou essas palavras o coronel Gavião. Ainda no álbum de Floresta foi escrito: nada mais é justificável e justificado que o entusiasmo que o Dr. Chateaubriand de Melo tem por Floresta dos Leões. É, em todos os sentidos, um dos mais belos pedaços de terra que o sol alumia. Parece ter sido aqui o paraíso terrial. Essas palavras foram assinadas pelos segundo-tenentes Dr. José Pedro Gomes, Godofredo Lima, Leovigildo Prazeres, Manuel Pantaleão Pinheiro, Doutot João Pinheiro, Alfredo Dantas de Góes e Chagas Ferreira, todos do 40º Batalhão. Às 11h, o 40º deixou o local do acampamento. No caminho da estação ferroviária, o mesmo recebia aclamações dos léo-florestanos, incluindo as que foram promovidas pelo diretor do Colégio Chateaubriand, que à frente de seus alunos vitoriava a todo momento o referido corpo do Exército Brasileiro. A tropa começou a embarcar, por seções de companhias, às 11h15. Às 11h35, ao sinal do chefe do trem, o comboio deixou a estação de Floresta dos Leões sob grandes aclamações. Em Paudalho, Santa Rita e demais estações, o batalhão recebeu diversas manifestações populares, continuando assim até chegar à estação do Brum. Daí, depois de desembarcar, o 40º Batalhão marchou até o seu quartel das 5 Pontas, onde foi festivamente recebido.